Direto para Brasília, o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, negou um habeas corpus pedido por um dos envolvidos e presos por isso, atos criminosos lá de 8 de janeiro. O ministro votou como o relator do caso, o ministro Lewandowski, mas fez algumas ressalvas importantes e a Juliana Lopes vai explicar para a gente direto de Brasília. Exatamente, Colombo. Para a gente entender exatamente esse assunto, então, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele ficou com a relatoria desses pedidos de habeas corpus dos extremistas presos, né? E fez uma negativa a esse último, que é de uma mulher que participou da invasão à sede dos poderes. O ministro Nunes Marques, nesse voto, né, sobre essa negativa, ele concordou com a negativa de não dar, então, habeas corpus a essa mulher, mas fez algumas ressalvas e acabou questionando essas medidas contra os extremistas, e isso foi o que chamou a atenção. O que disse o ministro Nunes Marques nesse voto? Ele afirmou que essas penas dos extremistas, elas deveriam ser individualizadas, analisadas caso a caso. Ele chamou de preocupante o que chamou também de prisões em larga escala, e afirmou ainda que as prisões, que inclusive foram transformadas de flagrante para preventivas, sem um prazo determinado, elas deveriam ser tomadas em último caso. Antes deveriam ser tomadas, segundo o ministro, algumas medidas alternativas contra os extremistas. Mas, no fim das contas, acabou concordando com a negativa do habeas corpus. A gente lembra que quem está na relatoria da investigação sobre esses atos golpistas registrados aqui em Brasília no 8 de janeiro é o ministro Alexandre de Moraes, ele que depois abriu inquérito, determinou que a Polícia Federal prendesse essas pessoas envolvidas nos ataques, e foram mais de 1.800 prisões. Grande parte dessas pessoas segue detida aqui em penitenciária em Brasília, e esses pedidos de habeas corpus agora estão sendo decididos, estão sendo analisados pelos ministros da Suprema Corte.